Tá bom? Então, vamos começar com esses exercícios, que é uma aplicação para a regra de L'Hopital, que a gente viu na aula anterior. Vou aqui dividir a tela. Bom, então aqui, para esse primeiro exemplo, a gente observa para esse primeiro exemplo, a gente observa, temos esse limite, quando x vai para π meios pela esquerda, de secante de x menos tangente de x. A gente observa que nesse limite, a gente tem uma determinação do tipo infinito menos infinito, né? Para onde vai tangente de x quando x vai para π meios pela esquerda? É infinito, né? E secante é infinito. Temos uma indeterminação desse tipo. Quando temos indeterminação desse tipo, a ideia é tentar levar a expressão a uma expressão de quociente. A gente sabe que secante de x é 1 sobre cosseno de x, né? E tangente de x, a gente sabe que é seno de x sobre cosseno de x, que é x. Tá? Portanto, aplicar esse limite é a mesma coisa que fazer o limite quando x vai para π meios pela esquerda, né? De 1, que é menos, né? Menos seno de x sobre cosseno de x. Aqui o denominador é comum entre esses dois fatores, esses dois termos, tá? Então, o que acontece aqui quando a gente faz limite, quando a gente vai para π meios pela esquerda? Aqui vemos que seno de x, né? Para onde é que vai? Vai para 1, né? Zero negativo e se aproxima até 1. E cosseno vai para onde? Vai para 0. Então, aqui temos uma determinação, né? Do tipo 0 sobre 0. Então, aí a gente pode aplicar L'Hopital. E simplesmente fazemos o limite das derivadas do numerador e do denominador, tá? Então, em cima, vamos a ficar com a derivada de 1 menos seno de x, ou seja, menos cosseno de x, né? E embaixo vamos ficar com a derivada de cosseno, que é menos seno de x, tá? Então, quando fazemos esse limite, para onde que vai? Quando x vai para π meios, aqui vai para menos 1, e esse limite aqui em cima vai para 0, né? Bom, agora temos esse outro limite. Aqui a gente tem o limite quando a gente vai para 1 pela direita, de logaritmo de x elevado a 6 menos 1, menos logaritmo de x elevado a 5 menos 1. Então, como que a gente procede? Aqui temos, né? Temos duas indeterminações, né? Aqui quando x vai para 1 pela direita, então aqui observamos que isso vai para logaritmo de 0, ou seja, vai para menos infinito, né? Mesma coisa acontece aqui. Isso aqui vai para menos infinito. Esse aqui, né? Então, temos uma indeterminação do tipo menos infinito mais infinito. Tá? Então, aqui vocês lembram das propriedades do logaritmo, né? Que é o logaritmo de um quociente é simplesmente fazer a diferença entre eles. Então, aqui vemos, dentro do limite, que temos uma diferença de logaritmos naturais, né? Então, esse limite vai ficar como limite, quando x vai para 1, para a direita, né? É logaritmo x elevado a 6 menos 1 sobre x elevado a 5 menos 1. Né? Aqui, esse aqui, podemos apagar. Bom, o que sabemos de logaritmo? O que sabemos de logaritmo? É uma função contínua, né? A gente sabe que se temos uma função contínua e estamos aplicando o limite, então a gente pode trocar o limite com
a função. Portanto, esse limite pode ficar como logaritmo, né? Acho que é melhor que logaritmo de o limite quando x vai para 1, pela direita, né? De x elevado a 7 menos 1 sobre x elevado a 5 menos 1, né? Quanto dá esse limite? Acho que vocês já devem saber nessa altura. Alguém sabe quanto dá esse limite? Aqui dentro do logaritmo. Limite quando x vai para 1 pela direita de x elevado a 7 menos 1 sobre x elevado a 5 menos 1. Quanto dá? 700? É, 7/5, né? Aqui vocês podem também usar L'Hopital ou usar aquelas outras truques que vocês já sabiam fazer para esse limite, né? Bom, e assim a gente calculou esse limite. Bom, essas são as diferenças indeterminadas, né? A gente viu, levamos essas indeterminações para funções do tipo como quociente e aplicar L'Hopital, tá? Agora vamos a supor que temos uma potência indeterminada. O que é uma potência indeterminada? Quando a gente obtém coisas do tipo 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 ou 0 elevado a infinito, né? Aqui nesse caso, nesse exemplo, né, vocês têm uma indeterminação do tipo 0 elevado a 0, né? E esses não estão bem definidos, essas determinações, né? Por isso são indeterminações. Então, como procedemos? Aqui a gente procede como quando a gente queria calcular a derivada de uma potência dessa maneira, né? Usamos a mesma estratégia, só que aqui temos que fazer mais um passo. A gente observa que já temos x elevado a x. Se aplicamos logaritmo, a gente obtém, pelas propriedades do logaritmo, né, que esse x aqui, essa potência, sai fora do logaritmo e fica multiplicando ele dessa maneira. Mas, se a gente aplica por esse lado exponencial, a ambos os lados, né? Então, a gente sabe que isso aqui é igual a x elevado a x, né? A gente aplicou a exponencial e sua inversa, ou seja, a gente não fez nada até aqui. Mas, a gente sabe que o logaritmo de x elevado a x é x por logaritmo de x, né? Então, a gente ficou com que x elevado a x é simplesmente calcular esse limite. Então, esse limite, vou escrever aqui tudo. Limite, quando x vai para 0, né? É a direita de x elevado a x, a mesma coisa que fazer o limite quando x vai para 0 pela direita de e elevado a x logaritmo de x, né? Mas o que sabemos da exponencial? A exponencial é uma função contínua, portanto, a gente pode trocar, né, o limite e a função. Então, vamos ficar com a exponencial, o limite, quando x vai para 0 pela direita, de x vezes logaritmo de x, tá? E por aqui, né? Aqui vamos lembrar quanto era que dava esse limite. Limite, quando x vai para 0, 0 pela direita, de x vezes logaritmo de x. Né? Aqui a gente obtém uma determinação do tipo 0 por infinito, né? 0 por infinito. Na verdade, por menos infinito. Então, aqui a gente levava esse outro limite, né? A gente quer calcular esse limite que está aqui, que é o exponente dessa exponencial. Então, esse limite aqui, vocês lembram das determinações do tipo 0 por infinito ou infinito por 0, né? Vocês levavam essa determinação para uma determinação desse tipo. Essa determinação aqui é de tipo infinito sobre infinito, né?
Então, aqui podemos aplicar L'Hopital. Então, ficamos em cima com 1 sobre x, né? A derivada do logaritmo, 1 sobre x. E a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado, né? Então, isso vai ser menos x quadrado sobre x, ou seja, menos x. Então, quando x vai para zero pela direita, isso aqui vai para zero, né? Aqui é logaritmo, é limite, né? Limite, aqui é limite. Bom, então, esse limite aqui dá zero. Portanto, aqui, esse limite dá e elevado a zero, ou seja, dá 1. Bom, perguntas? Então, vamos continuar. Tá? Então, essas são as potências determinadas. Quando vocês tenham funções, uma função de x elevada a uma função de x, a estratégia é sempre aplicar logaritmo àquela função, né? Escrever depois essa função dessa maneira e aplicar exponencial. Com isso, vocês ficam, né, de volta com a função original. E ela se pode escrever em termos de exponenciais e logaritmos. Tá? Então, vamos continuar. Então, hoje vamos ver o que as derivadas de uma função, que informação nos dão sobre aquela função. Como vocês sabem, né, a derivada de uma função é a inclinação, né, de um ponto dado, né? Aqui temos um ponto x aqui, né? E vocês sabem que a inclinação, né, de f de x vem dada, sua inclinação, né, por f' de x, né? E em cada um desses pontinhos, vocês podem achar essa inclinação. Aqui nesse exemplo, a gente observa, vamos supor que esse intervalo A, esse aqui é o intervalo B. O que está acontecendo aqui com as inclinações? São sempre positivas, né? Nesse caso, nesse intervalo AB, vocês observam que as inclinações são sempre positivas. Vamos supor que temos dois pontinhos, x1 e x2. Opa. Né? Então, suas respectivas imagens vai ser uma por aqui e esse vai ser outra por aqui, né? Aqui vai ser f de x2. Aqui vai ser f de x1. Tá? Tá. Então, o que decía o teorema de valor médio? ¿Eh? Vamos supor que essa é uma função contínua, derivável, tá? E vamos supor, né, que aqui esse é f de x1 e aqui esse é f de x2. Então, a gente tem f no intervalo x1, x2. Tá? Aqui a gente observa que nesse intervalo, todas as inclinações ou todas as derivadas são positivas, né? Então, vamos ter isso em conta. Aqui nesse intervalo, todas as derivadas são positivas. Tá bom? O que decía o teorema de valor médio? Que se a gente tem uma função contínua num intervalo e derivável naquele intervalo também, né? Então, existe um pontinho C entre x1 e x2, tal que sua derivada coincidia com a inclinação, né, que une esses dois pontos, as imagens, né? Ou seja, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, tá? Porque a gente sabe o que acontece nesse intervalo, que ela é positiva, né? Portanto, tudo isso aqui é positivo. A gente tem que x2 é maior que x1, né? É a que a gente quer, a que a gente escreveu, que x2 é maior que x1, tá? O que acontece aqui, então? E aqui a gente vê que f de x2 menos f de x1, né? Se esse aqui é positivo, né? Então, ele passa para o outro lado a multiplicar e fica como zero. Então, isso aqui em cima, esse numerador,
vai ser positivo. Ou seja, f de x2 vai ser maior que f de x1. Tá? Essa é a definição de quê? De uma função crescente, né? Então, se x2 é maior que x1, e suas imagens f de x2 é maior que f de x1, para todo o par de números, né? Então a função é crescente. Então, o que a gente tem aqui? O que a gente aqui deduz? Que se a derivada é positiva, né? M. Aqui a gente tem no intervalo AB, né? Então, f é crescente. Tá? Analogamente, a gente pode observar aqui, né? Vamos agora pensar nessa parte. Vamos pensar nesse intervalo BC, né? Aqui o que está acontecendo com as inclinações? Elas são negativas, né? Se vocês fazem aqui o mesmo raciocínio, vocês vão chegar que se escolhem um número que vamos chamar x1 tilde e x2 tilde, tá? O que acontece com as imagens? x2 é maior que x1, né? Sua imagem vai ser aqui f de x2, né? E aqui para x1, vai ser mais ou menos para cá, vai ser f de x1. Né? Aqui o que acontece? Aqui temos que a derivada é negativa, né? As inclinações são negativas. Portanto, fazendo o mesmo raciocínio aqui, isso aqui era para o teorema de valor médio, né? Tá. Então, se a derivada é negativa, o que acontece? A função f é decrescente. Tá? Perguntas? Então, essa aqui é a primeira análise que a gente está fazendo sobre o gráfico da função, observando suas inclinações ou observando as derivadas da função. Tá? Então, o que a gente fez? Que se a derivada é positiva no intervalo, então a função é crescente naquele intervalo. Por outro lado, se a derivada é negativa, então a função é decrescente naquele intervalo. Tá? A gente também observa aqui, né? Esse pontinho aqui, sua inclinação é zero, né? Então, pelo teorema de Fermat, a gente sabe, né? Que aí existe um máximo e aqui existe um mínimo. Nesse caso aqui são máximos, máximo local e mínimo local. Tá? Vamos continuar. Então, a gente tem deduzido esse teste. Teste de quando uma função é crescente ou decrescente. É o seguinte. A primeira parte que a gente provou, se a derivada é positiva no intervalo, então f é crescente nela, né, no intervalo, né? E por outro lado, se a derivada é negativa, né, naquele intervalo, então f é decrescente. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo para usar esse teste. Então, aqui nos estão perguntando, encontre onde a função, que vai ser esse polinômio, é crescente e onde ela é decrescente. Tá? Então, o que temos que ver? Temos que ver os pontos onde a derivada é positiva, e se a derivada é positiva, então aquela função vai ser crescente naquele intervalo. E os pontos onde a derivada é negativa, e se é negativa, então a função vai ser decrescente. Bom, então, começamos derivando. Derivada, né? 12 x ao cubo menos 12 x ao quadrado, né? Menos 4x, tá? Então, aqui vamos já deixar, temos fator comum, 12x, né? X quadrado menos x menos 2x, é isso? E isso você pode reescrever, x quadrado menos 3x.
Não. Aqui, x quadrado, isso. Tá. Certo? Então, derivamos, né? 12x menos 12x ao quadrado menos 20, isso, 24x. Aqui tiramos em evidência um 12x, x quadrado menos x, isso. Então, aqui, como que podemos fatorar esse polinômio? Então, um número que multiplicar dois números que multiplicados den menos 2 e somados den menos 1. Temos menos 2 e 1, né? Menos 2 por 1 dá menos 2, e menos 2 mais 1 dá menos 1, tá? Bom, então, a gente tem que ver onde que ela é positiva e onde que ela é negativa, tá? Onde que acontece isso? Vamos ver aqui o gráfico anterior, né? A gente observa nesse gráfico, aqui nesse exemplo, que a derivada aqui era positiva, né? E chegou um momento em que ela era zero. E aí começou ela a decrescer, né? Então, vamos a identificar os pontos onde ela se faz zero. E depois vamos a ver o que acontece à direita e à esquerda daqueles pontos. Tá? Onde que essa derivada se faz zero. Ou seja, esses são os pontos críticos, né? Ela se faz zero se x é igual a quanto? A zero, né? A 2 e a menos 1. Tá? Então, a gente vai ver o que acontece nos intervalos menos infinito, zero, né? Na verdade, é menos 1, né? Porque é o menor deles. Temos que organizar eles, né? Depois, o que acontece no intervalo menos 1, 0. E depois, ver o que acontece no intervalo 0, 2. E, por último, no intervalo 2 até infinito. Né? Bom, então, para isso, a gente faz uma tabela. Aqui eu tenho uma tabelinha. Por aqui. Isso. Tá bom. Tá? Então, temos esses 4 intervalos. Tá? Então, para o primeiro intervalo, vou colocar mais para cá. Isso. No primeiro intervalo, né? Intervalo de menos infinito até 1. Menos 1, desculpa. Esse valor aqui, como é? Ele é negativo, né? Porque aqui todos os valores de x, nesse intervalo, né? Esse aqui é negativo. Aqui também é negativo, né? Porque x é negativo. O que acontece aqui, nesse caso? Também vai ser negativo, né? X menos 1. Então, como que... peraí. Se x é menor que menos 1, né? Então, x mais 1 é negativo. Sim, tá certo. Então, o que acontece com a derivada? A derivada é o produto desses termos, né? Então, vocês aqui fazem o produto desses três termos. Menos com menos é mais, com menos é menos, né? Então, a função é decrescente, né? Tá certo? Agora, o que acontece no outro intervalo? De menos 1 até 0. Então, aqui a gente observa. Esse aqui como que é? Menos 1 até 0, né? Espera um momento. Tá me ouvindo?
Sim, professor. Tá bom. Então, o que acontece entre menos 1 até 0? Esse aqui é negativo, né? Que x está entre menos 1 e 0 é negativo. Agora, o que acontece com esse? Aqui x ainda é negativo, então esse aqui é negativo. E o que acontece aqui quando x é maior que menos 1? Então, se x é maior que menos 1, o que acontece com x mais 1? É ser maior que 0, né? Então, isso aqui é positivo. Então, aqui como é que é a função? Menos por menos é mais, por mais é mais. Portanto, ela é crescente, né? Agora, no outro intervalo 0, 2. Aqui é positivo, né? X está entre 0 e 2, isso é positivo. Aqui, x é menor que 2, né? Então, isso aqui é negativo. Aqui, x é positivo, mais um positivo é positivo. Então, aqui temos mais por menos, é menos, e menos por mais, é menos. Então, aqui temos que a função é decrescente. Bom, agora, para o último intervalo, de 2 até infinito. Bom, o que acontece com esse aqui? Esse é positivo. Esse aqui é positivo, né? Porque é maior que 2, esse é maior que 2, e esse aqui sempre vai ser positivo. Então, isso aqui, produtos são positivos. Portanto, aqui a função é crescente. Tá? Perguntas? Nenhuma. Uma tá. Aqui eu tenho um gráfico dessa situação. Vamos deixar mais ou menos assim. Vou deixar por acá o gráfico. Tá? Então, a gente observa, né, que de menos infinito até 1, menos infinito até menos 1, desculpa, ela é decrescente, né? Depois, de menos 1 até 0, ela é crescente, né? Ela começou a subir. Depois vimos que de 0 até 2, né, ela é decrescente. 2 é por aqui, né? Aqui ela começou a descer até 2. E de 2 para infinito, ela sempre vai ser crescente. Tá? Então, isso é a maneira de analisar uma função sem observar antes o gráfico. Bom, vamos continuar. Agora, então, a gente observou, né, que quando temos a primeira derivada, por um lado, se ela é crescente, então a sua derivada é positiva. E se mudava de crescente para decrescente, então precisamos que existe um ponto onde ela é zero, né? Como, por exemplo, aqui nesse exemplo, né? Temos aqui que ela está sendo positiva, chega aqui um ponto onde ela tem que ser zero, né? E depois começa a ser negativa. Bom, então aqui temos esse teste da primeira derivada. Vamos supor que C seja um número crítico de uma função contínua. Lembrando que é um número crítico, né? Vou escrever por aqui, ó. Então, um ponto crítico vou fazer por aqui. Ponto crítico C, né? Um ponto onde a derivada é zero ou não existe. Bom, isso aqui é a definição do que é um ponto crítico. Tá? Bom, então vamos supor que temos um ponto crítico, tá? E vamos a supor que temos essas três condições. Se o sinal de f, a derivada de f, mudar de positivo para negativo, né, como nesse caso, no ponto crítico, então f tem um máximo local em C. Né? Aqui a gente observa, vamos com inclinações positivas ou derivadas positivas, e chega um momento
em que começamos a decrescer, né? Ou a derivada começa a ser negativa. Ou, nesse caso, a gente diz que em C temos um ponto máximo local. Ou a sua derivada aí vai ser zero, né? A gente tem que ela é zero, nesse caso. Bom, agora B. Se o sinal de a derivada de f mudar de negativo para positivo em C, então f tem um mínimo local. Então, aqui temos essa segunda situação. Vemos que as derivadas são negativas. Chega um momento onde é zero aqui a derivada e começa a ser positivo. Então, nesse caso aqui, a gente diz que esse aqui é um mínimo local. Bom, agora o caso C. Se a derivada não mudar de sinal, né? Tipo, se vocês começam a subir aqui, como nesse caso, começa a subir, né? A derivada está positiva. Chega um momento que ela é zero e continua sendo positiva, então a gente diz que aí não existe máximo nem mínimo. Tá? Esse é o caso que se pode dar. Esse ponto, a gente mais para frente vai chamar esse ponto de inflexão. Tá? Bom, aqui temos outra situação onde acontece isso. Aqui temos que a derivada está sendo negativa, chega a um ponto onde ela é zero, mas continua depois sendo também negativa. Tá? Esse também vai ser um ponto de inflexão. Bom, então esse aqui é o teste para achar os máximos locais e os mínimos locais. Bom, então aqui temos um exemplo. Encontre os valores máximos e mínimos locais da função. Tá? Vamos aqui fazer zoom. Isso. Então, o primeiro que temos que fazer é o quê? Achar os pontos críticos dessa função. Como achamos os pontos críticos? Derivamos ela. Isso aqui é G, né? Derivada de G vai ser 1 mais 2 vezes cosseno de X, né? Quando é que a derivada se faz zero? Né? Quando 1 é igual a menos 2 cosseno de X. Ou seja, quando cosseno de X é igual a menos 1 meio. Para que valores de X? Cosseno de X é menos 1 meio. Então, vocês, aqui está o... Né? Então, temos um ângulo, né? Menos 1 meio. Quanto equivale esse ângulo aqui? Quanto vale esse ângulo? Então, e lembramos que estamos entre x de 0 a 2π. Né? Então, na verdade, vamos ter esses dois ângulos. Esse aqui e esse aqui. São dois ângulos, né? Então, vai ser para x igual a 2π tercios. Bom? E 4π tercios. Tá? Perguntas? Então, a gente já achou esses dois pontos, que são os pontos críticos, né? Então, temos que ver o que acontece na esquerda e direita desses pontos, tá? Então, temos aqui, estamos de 0 até 2π tercios, estamos de 2π tercios até 4π tercios, né? Opa. E 4π tercios
até 2π. Bom? Tá, então, o que acontece aqui nesse caso? Aqui podemos, o que acontece aqui quando o cosseno, estamos com a derivada, né? Vamos ver o sinal da derivada aqui. A derivada aqui é positiva ou negativa? Lembramos que a derivada é isso aqui, né? Isso aqui, subrayar em vermelho. Que a derivada... Então, vocês simplesmente aqui escolhem um ponto, né? Se x é zero, porque está aqui, né? Aqui vocês observam que é positivo, né? E a derivada nesse intervalo é zero. Bom? Então, a gente tem aqui, né? Está decrescendo aqui nesse intervalo. Agora, o que acontece nesse intervalo? Como que é o sinal da derivada de x? Bom, então aqui vocês observam que quando o cosseno está entre 2π e 4π, ou seja, nesse ângulo e nesse ângulo, cosseno é negativo, né? E se cosseno é negativo, vocês observam que essa parte aqui vai ser... Então, vamos chamar aqui. Igual a 1 menos mais 2 cosseno de x. Cosseno de x. Bom, se cosseno é negativo, então o que acontece com tudo isso aqui? É positivo ou é negativo? Lembramos que o menor valor que pode tomar cosseno é menos 1. Então, isso aqui vai ser menor do que quem? Que 1 menos 2 vezes, né? Ou seja, isso é menos 1. Portanto, isso aqui é negativo. Isso aqui é negativo. Bom? E agora, o que acontece aqui, nesse caso? Então, temos aqui positiva, aqui negativa. O que acontece aqui? Isso que quer dizer? Que aqui temos... aqui mudou de positiva, para negativa. Então, isso que quer dizer? Que aqui temos um máximo local. Bom, agora aqui com 4π. Então, vemos que ela vem sendo negativa. O que vai acontecer aqui com a derivada? Qual que é o sinal da derivada? Nesse caso. Alguém sabe o que acontece aí? Então, estamos entre 4π, né? E 2π. Então, nesse caso, aí a gente também observa. Ela vai ser positiva. Então, temos aí um mínimo e máximo local. Deixa aqui ver. Eu não tenho aqui o gráfico, não. Aqui está. Vamos fazer zoom. Bom, aqui a gente observou, né? Esse pontinho. Esse aqui vai ser 2π, né? A gente viu, estava aumentando pela esquerda a derivada, né? Isso aqui é a derivada positiva. E aqui depois a gente observou que a derivada era negativa, né? Portanto, como trocamos de sinal, então pelo teste da primeira derivada, temos que nesse ponto, né? Há um máximo local. Por outro lado, a gente também viu que aqui trocamos de negativo para positivo,
é negativa para positiva, portanto, nesse ponto tem um mínimo local. Bom, na verdade, atingimos o valor, né? O valor da função g, nesse ponto, atingimos um máximo local, e o valor de g, nesse ponto, é o mínimo local, tá? Esse é o teste da primeira derivada. Bom, agora aqui temos o mesmo gráfico, esse mesmo gráfico da nossa função. Agora vamos a pensar na segunda derivada. Bom, então vamos a derivar nossa função g duas vezes. Essa g, a mesma do exemplo anterior. Derivamos ela duas vezes e obtemos essa função. Tá bom? Aqui em verde, temos a segunda derivada, tá bom? E em azul, temos nossa função original. Tá? Então aqui a gente observa o que acontece com a função original da segunda derivada. Aqui, observamos, né, que por enquanto essa função, vamos ver desde aqui, né? Essa função vem de aqui, né? Aqui, desculpa. E aqui, nossa função original. Ela vem com esse comportamento. Até aqui, né? Na verdade, desde aqui até aqui. Né? Parece uma parábola. Está abrindo para cima, né? Aqui vocês observam que daqui até aqui, como que é a segunda derivada? É positiva. Né? Aqui nesse caso, a segunda derivada é positiva. Né? Ou seja, onde a função g está aparecendo com essa concavidade, né, que parece uma parábola que abre para cima, temos que sua segunda derivada é positiva. Por outro lado, se ela é parecida aqui, né, aqui, ela é parecida a uma parábola que abre para baixo. Aí vocês observam que a segunda derivada dessa função é negativa. Aqui observamos também, aqui agora, se parece uma parábola que abre para cima, e nesse caso, sua segunda derivada vai ser positiva, né? Uma coisa acontece aqui. Ela aqui parece uma parábola que abre para baixo, e nesse caso aqui, sua segunda derivada vai ser negativa. Tá? Então, esse aí vai ser o teste da segunda derivada. E isso nos vai dizer sobre a concavidade de uma função. Né? Quando a gente tem uma função com essa forma aqui, a gente diz que ela é côncava para baixo, né? E quando tem essa forma de parábola, sim, a gente diz que ela é côncava para cima. Tá? Bom, vamos continuar. Então, isso é uma análise preliminar sobre a segunda derivada. Bom, então vamos pensar numa função côncava para cima, né? Ou seja, ela abre para cima. Bom, a gente observa que suas inclinações, suas derivadas em cada ponto, a gente observa que suas derivadas em cada ponto estão embaixo do gráfico da função, né? Nesse caso, a gente diz que a função é côncava para cima. Por outro lado, a gente observa aqui, nesse caso, que as inclinações estão sobre a curva, né? Nesse caso, a gente diz que a função é côncava para baixo. Aqui temos a definição. Se um gráfico de f estiver acima de todas as suas tangentes no intervalo i, né, como acontece aqui no caso A, então f é chamada côncava para cima. Nesse intervalo, aqui estamos no intervalo i. Bom? E, por outro lado, se o gráfico de f estiver abaixo de todas as suas retas tangentes, nesse intervalo i, então a gente diz que essa função f é chamada côncava para baixo no intervalo i. Bom,
Então, essa é a definição de concavidade. Côncava para cima e côncava para baixo. Tá? Então, aqui temos o teste da concavidade. O análise que a gente fez nos slides anteriores. Temos esse teste. Primeiro, se a segunda derivada da função é positiva para todo x no intervalo i, então temos que o gráfico de f é côncavo para cima em i. Bom, por outro lado, se a segunda derivada é negativa, então, para todo x em i, então o gráfico de f é côncavo para baixo em i. Bom, aqui temos um exemplo, né, das concavidades. Temos aqui que a função é côncava para baixo e côncava para cima, né? Aqui temos côncava para baixo, côncava para cima. Aqui de novo, côncava para cima. E essa, por último, côncava para baixo. Bom, aqui nesses pontos, vocês observam, né? Temos aqui a concavidade para baixo. Temos aqui Isso não rola. Vamos todos nos cuidar. Pedro. Acho que tem alguma pessoa que... Oi? Tá. Vamos continuar. Bom, então, temos a concavidade para baixo aqui nesse caso, né? E por outro lado aqui a concavidade para cima. Aqui observamos um ponto. Aqui observamos um ponto onde as concavidades, né, estão trocando, estão mudando, estão cambiando de concavidade para baixo e para concavidade para cima. Bom, aqui temos outro ponto, né? Aqui temos concavidade para cima e nesse ponto mudamos para concavidade para baixo, né? Então aqui temos essa definição, um ponto P nessa curva é chamado de ponto de inflexão se f é contínua no ponto, bom, e a curva mudar de concavidade para cima ou para baixo ou vice-versa, tá? Então, como eu tinha falado, esses pontos onde se trocam concavidades ou mudam as concavidades, que são chamados de pontos de inflexão. Bom? Tá. Continuar. Então, aqui um exemplo. Esboce um gráfico possível de uma função f que satisfaça as seguintes condições. Primeiro, eu vou fazer aqui um zoom. Isso. Primeiro, precisamos que sua derivada seja positiva no intervalo menos infinito a 1. E negativa no intervalo 1, infinito. Bom, então vamos começar a desenhar, mais ou menos, como que seria. Vou fazer aqui com vermelho. Então, primeiro, a derivada vai ser positiva de menos infinito a 1. Então, de menos infinito até 1, né? Então, ela por aqui, até por aqui, né? Ela é crescente. De aqui para lá, temos que uma função vai crescendo. Bom? Agora, ela é negativa em 1 até infinito. Então, daqui para lá, né? Ela é decrescente. Aqui para lá. Tá? Agora temos que sua segunda derivada é positiva em menos infinito até 2, até menos 2. Né? Por aqui está menos 2. Então, temos aqui, nesse intervalo aqui, a gente já sabe que ela é crescente e é positiva. Então, se é positiva, então ela é côncava para cima, né? Então, ela mais ou menos côncava para cima, né? Ela vai crescendo, mais ou menos assim. Pedro, pode desligar o microfone? Dwells deep inside of you forever. Summon its shining post.
Vamos continuar. Bom, então, temos que a segunda derivada, no intervalo de menos infinito até menos 2, ela é positiva, né? Então, ela é côncava para cima. Então, mais ou menos vem assim, dessa maneira, né? E também é côncava para cima nesse intervalo, né? De 2 até infinito. Mas ela é decrescente, então ela vem de um jeito assim, né? Ela vai sendo decrescente, mas é côncava para cima. Bom, agora a segunda derivada é negativa, de menos 2 a 2. Ou seja, ela é côncava para cima, né? Então ela faz uma coisa assim, né? Nesse intervalo. Outra coisa que eles dizem... Tá, então aqui a função mais ou menos é assim, né? Côncava para cima. Então vamos supor que está por aqui. Côncava para cima. Desde menos 2 a 2, tá? Por quê? Porque a derivada, a segunda derivada, é negativa de menos 2 a 2, tá? Agora, o limite, quando x vai para menos infinito de f de x, é igual a menos 2. Isso o que quer dizer? Que tem uma assíntota horizontal, né? É menos 2. Aqui está menos 1. Por aqui está menos 2. Bom? Então, isso aqui vai ser uma assíntota. Vou fazer com um beijo, tá? Então, vou tentar desenhar ela. Opa. Então, vamos supor que isso é uma linha reta, tá? Essa é a nossa assíntota, menos 2. E o limite, quando x vai para menos infinito, ela dá para 2. Então, aqui a gente já mais ou menos sabe como que vai ser o gráfico. Né? Vem para cá e vai para cá, tá? Por outro lado, temos também aqui, nesse outro limite, quando x vai para infinito, que f de x vai para 0, ou seja, temos uma assíntota horizontal em 0. Bom, então aqui, a gente observa, né? Aqui é crescente, né? E tem uma assíntota em 0. Já se está acercando cada vez mais a 0, né? E, bom, então aqui a gente pode desenhar a função. Então, esse é mais ou menos o gráfico de uma função que satisfaz essas condições que eles estão dando, estão perguntando. Tá? Então, aqui recapitulando. Temos, primeiro, que a derivada dessa função é positiva de menos infinito até 1. Ou seja, ela é crescente, né? De menos infinito. Aqui a gente precisa também, aqui precisamos que seja crescente até aqui, né? Então, vamos fazer uma função crescente até aqui, né? Aqui vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, né? Bom, de menos infinito até 1, ela é crescente. Decrescente de 1 até infinito. Bom, aí a gente já tem isso. Bom. 2. Sua segunda derivada é positiva de menos infinito até menos 2. Ou seja, é côncava para cima, né? Isso é concavidade, né? E aqui se está aproximando para menos 2. Bom? Tá. E também côncava para cima de 2 até infinito, né? Então, aqui temos essa concavidade, né? Está sendo isso a concavidade para cima. E agora, sua segunda derivada, né, é negativa, é menos 2 até 2. Côncava para cima, né? Ou para baixo, desculpa. Então, a gente já tem isso. E os limites, né? Quando vai para menos infinito, vai para menos 2. E quando vai para infinito, o x, então vai para 0. Bom, então esse é mais ou menos o gráfico de uma função que satisfaz essas três condições. Perguntas? Nenhuma. Nenhuma.
Bom, então aqui outra aplicação da segunda derivada, esse segundo teste, né, para localizar os máximos e mínimos locais de uma função. Um momento aqui, vou ver. Tá. Então, temos esse teste da segunda derivada. Vamos supor que temos uma derivada duas vezes diferenciável, tá? E vamos supor que sua segunda derivada seja contínua perto de C, né, na proximidade de C. Bom, então, se a derivada da função nesse pontinho é zero, ou seja, se C é um ponto crítico, né, e se sua avaliação na segunda derivada desse ponto é positiva, então o que acontece? Temos um mínimo local nesse ponto. Por outro lado, se temos aquele mesmo ponto crítico e se sua segunda derivada avaliada nesse ponto é negativa, então ele tem um máximo local nesse ponto, tá? Ou seja, que a gente tem a seguinte situação. Então, vou fazer aqui um desenho pequeno. Então, a parte A, o que nos está falando. Temos um ponto crítico, né? E nos diz que se a segunda derivada é positiva, lembramos que se a segunda derivada era positiva, então a função era mais ou menos desse tipo, né? E precisamos um pontinho C, onde a inclinação seja zero, né? Ou seja, onde há um ponto crítico. Bom, e como ela é côncava para cima, então sua segunda derivada é negativa, né? Então, se acontece isso, desculpa, é positivo. Côncava para cima é positiva, tá? Então, se acontece isso, aqui a gente tem que aqui vai ser o mínimo, né? Local. E para a parte B, então, a gente tem, mais ou menos, um gráfico fazendo isso aqui, né? Temos a mesma coisa. Um ponto crítico. E sua segunda derivada é negativa. Ou seja, ela é côncava para baixo. E, portanto, esse ponto vai ser um ponto de máximo local, né? Bom, então isso aqui diz o teste da segunda derivada. Então, aqui temos esse exemplo. Temos, esse aqui, examine a curva y igual a x elevado a 4 menos 4x elevado a 3, tá? Em relação à concavidade, então temos que ver sua segunda derivada, tá? Aos pontos de inflexão e mínimos e máximos locais. Use essa informação para esboçar a curva. Bom, oi, Pedro, está me ouvindo? Pedro, está me ouvindo? A gente está te ouvindo sim. Não, Pedro, que Pedro acabou de entrar. Só para pedir o favor de ter cuidado com o microfone, tá? Obrigado. Vamos continuar. Bom. Tá, então, temos essa curva e a gente quer, né, examinar ela em relação à concavidade, né? Aos pontos de inflexão e mínimos e máximos locais. Bom, e temos que usar essa informação dos pontos de inflexão, os pontos de máximos e mínimos locais para esboçar o gráfico da função. Então, temos nossa função, vamos chamar ela de f de x igual a x elevado a 4 menos 4x elevado a 3. Então, sua derivada, né, vocês derivam ela, 4x elevado a 3 menos 12x elevado a 2. Aqui, né, fazem aqui fator comum. Bom,
e derivam 2 vezes, e tudo bem, né? Então, aqui da primeira derivada, o que a gente obtém? Que a gente obtém que os pontos críticos vão ser x igual a 0 e x igual a 3, né? Então, temos esses intervalos. Aqui. Aqui também a gente tem os pontos onde a segunda derivada se faz 0. Como que se chamam os pontos onde a segunda derivada se faz 0? Esses são os pontos de inflexão, tá? Vai ser em 0 e em 2. Bom, então primeiro vamos saber examinar a curva em relação à concavidade. Bom, então vamos saber aqui, nesse intervalo de menos infinito até 0. Bom, e depois vamos saber o intervalo de 0 até 2 e como que vai ser de 2 até infinito. Bom, o que acontece intervalo de 0 até 2, até 0, desculpa. Bom, como que é a segunda derivada nesse intervalo? Quando o x está nesse intervalo. Quando x está entre menos infinito até 0. Ou seja, quando x é negativo, né? Quando x é negativo. Se x é negativo, o que acontece com a segunda derivada? Aqui temos esse fator é negativo, né? E aqui temos que um número negativo menos outro número negativo é negativo. Portanto, isso aqui é positivo, né? Então, como que é a concavidade de f? Né? Para cima. Da função f, né? Agora, outro intervalo vai ser de 0 até 2. 0 até 2, né? Como que é a segunda derivada quando x está entre 0 e 2? Então, se x está entre 0 e 2, é positivo. Portanto, aqui, esse fator é positivo. Mas temos que x é menor do que 2. Então, esse termo aqui, esse fator vai ser negativo. Bom, então, para baixo, né? E por outro lado, temos de 2 até infinito. Bom, então, aqui temos que esse termo sempre vai ser positivo. E como x é maior que 2, esse termo é positivo. Então, o produto desses dois termos nos dá positivo. Então, a concavidade é para onde? Para acima. Tá? Isso por quanto na concavidade, né? Isso é a concavidade. Agora, os pontos mínimos e máximos locais. Então, onde que temos máximos locais? Aqui temos que os pontos críticos são 0 e 3. Esses são pontos críticos. Isso aqui são de inflexão, né? Tá bom? Esses aqui são críticos. Tá? Então, a gente tem que avaliar nos pontos críticos a segunda derivada. Quanto que dá a segunda derivada em 0? Temos 0. Então, o que sabemos de 0? Não sabemos nada porque o teste, a segunda derivada, para saber quando um ponto é máximo local ou mínimo local, nos diz que a segunda derivada tem que ser positiva ou negativa. Se é 0, o teste não nos dá nenhuma informação. Então, não temos informação do que acontece em 0. Ou, na verdade, sim. Aqui a gente observa que quando estamos na esquerda de 0, temos que ver a função. Na verdade, é a função. Tá? Então, primeiro vamos ver aqui o segundo ponto. O que acontece com a segunda derivada em 3, que é o outro ponto crítico. Aqui temos 36 vezes 3 menos 2, né? Isso é 36. Isso é positivo.
Ou seja, 3, né? É ponto, né? De máximo local, né? Desculpa, mínimo local. Porque a segunda derivada é positiva, então ela é côncava para cima. Portanto, 3, né? Vai ser, atinge o mínimo local quando você avalia a função f. Bom? Agora, o que acontece se... Tá, a gente já tem todas as informações. Temos o ponto de máximo mínimo local, que vai ser 3. Ponto de inflexões, que são 2 e 0, né? 2 e 0. Bom, e não sabemos nada do que acontece com 3. Então, para ver o que acontece com 3, temos que ver o que acontece na esquerda e direita de 3, né? Então, vamos ver. Vamos fazer por aqui. Tem um espaço. Estamos por aqui. Vamos supor que estamos aqui, né? Isso aqui é 3. Aqui é 2. Bom, e aqui 4. Então, vamos ver o que acontece com os valores da função, da derivada de f. Quanto é da f de 2? Dá um valor negativo, a f de 2. Está negativo, né? Então, aqui é negativa a derivada. Negativa. E na direita de 3, ou seja, vamos avaliar em 4. É positiva. Então, era negativa e 3 é negativa, mínimo local. Agora, o que acontece em 0? 0 que é o ponto onde tínhamos problemas. A primeira derivada em 0 é 0. Não, nada. Vamos ver o gráfico da função. Está. Isso. Então, esse aqui é o gráfico da função, né? A gente observou que em 3 tínhamos um mínimo local, né? Também tínhamos os pontos de inflexão, que eram 2 e 0, né? 2 e 0. Por isso que aqui a gente, quando calculou a segunda derivada, ela era 0, né? Bom, a gente observou, né? A concavidade também da função no intervalo de menos infinito até 0. A concavidade era para cima. Bom, depois a gente obtuvo que para o intervalo entre 0 e 2, a concavidade era para baixo. Bom, entre 0 e 2. Depois, né, de 2 para 3, a gente tem a concavidade, na verdade, de 2 para infinito, temos uma concavidade para cima. Tá bom? Então, isso é uma aplicação do teste da segunda derivada. Tá? Bom, agora aqui, esboço gráfico da função f de x, dada por essa função, tá? Então, aqui a gente simplesmente achava os pontos, primeiro achar os pontos críticos, onde f é 0, né? Aqui a gente observa que para x, essa é a derivada. Aqui eu coloquei de uma vez para não perder o tempo. Então, um ponto crítico é x igual a 0. Que outros pontos críticos temos? É o ponto 0, porque lembramos, o ponto crítico é onde a derivada se faz 0 ou ela não existe. Então, os pontos críticos são 4, 0 e o ponto 6. Tá? Aqui, a segunda derivada. Então, vamos agora avaliar os pontos críticos na segunda derivada. Na verdade, só o ponto 4, né? Porque os pontos 0 e 6 também não definem a segunda derivada. Então, o que acontece com o ponto 4? Temos que isso dá menos 8 sobre
4 elevado a 4 terços, né? E aqui obtemos 2 elevado a 5 terços. Isso aqui é um número negativo. Portanto, aqui a gente tem 4e. Se é negativa, então ela é côncava para baixo. Né? Então, 4 é máximo. Na verdade, né? F em 4 é máximo local. Bom, então como que seria o gráfico dessa função? Então, aqui a gente tem essa tabelinha que vai nos ajudar para esboçar o gráfico da função. Tá? Então, a gente tem aqui, vamos usar o texto da primeira derivada para poder graficar a função. Então, temos a derivada, né? Temos esses fatores aqui, né? Então, temos aqueles pontos que a gente achou, que é 4, 0 e 6, né? Então, vamos ver o que acontece quando x é menor do que esse número crítico. Ou seja, quando x é negativo. Se x é negativo, a gente observa que esse termo aqui sempre vai ser positivo. Se x é negativo, esse termo vai ser sempre negativo. E esse aqui sempre vai ser positivo, né? Portanto, né, a gente simplesmente usa os sinais na função e temos que sua derivada é negativa, no intervalo menos infinito a zero. Portanto, f vai ser decrescente nesse intervalo. Tá? Aqui tem a grafiquei. Agora, o que acontece no intervalo em que x está entre 0 e 4. Então, se x está entre 0 e 4, a gente vê que esse termo vai ser positivo, tá? Como aqui x é positivo, então esse aqui sempre vai ser positivo. E esse aqui também vai ser positivo, né? Por quê? Porque é menor que 4, então, né? Então, 6 é maior que 4, por isso esse termo aqui sempre vai ser positivo. Bom? Então, sua derivada, né? A gente faz aqui, mais sobre mais, dá mais, por mais, né? Portanto, aqui, essa função é crescente, né? Naquele intervalo. E com os outros dois intervalos, a gente tem que parar x entre 4 e 6, né? Como x, né, é maior que 4, então temos que esse termo aqui vai ser sempre negativo, para x maior que 4. Bom, esse aqui é positivo, porque x é positivo, né? E esse aqui é negativo, né? É positivo, desculpa. Por quê? Porque x é menor que 6, né? E aqui obtemos um número positivo. Bom, então, aqui temos menos sobre mais, então ficamos com negativo. Portanto, f vai ser decrescente. E a mesma coisa para x maior que 6. Esse termo aqui vai ser negativo, esse aqui positivo, porque x é maior que 6, né? E aqui, então, sua derivada vai ser negativa. Então, o gráfico, seguindo essa tabelinha, né? Vocês observam. Aqui temos o gráfico dessa função. Tá? De x de menos infinito até zero, x, desculpa, a função f é decrescente, né? É decrescente e chega até aquele ponto onde temos problemas, mas ela não está aqui definida, tá? Aqui não está definida. Bom, depois, no intervalo de 0 a 4, temos que ela é crescente, então temos que crescer de 0 até 4. Bom, temos uma função crescente. Agora, o que acontece de 4 até 6? Essa função é decrescente, então aqui ela começa a decrescer. Bom, e o que acontece para x maior que 6? Ela começa a decrescer também, tá? E decresce dessa maneira. Tá? Então, mais ou menos esse seria o esboço da função. Tá? Perguntas? Vamos continuar. Bom, agora vamos fazer esses exercícios. Tá?
Encontre os intervalos nos quais f é crescente ou decrescente. Encontre os valores máximos e mínimos locais de f e encontre os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão. Bom, então, para achar os pontos, os intervalos onde ela é crescente ou decrescente, então temos que ver como que se comporta a derivada. Então, quem que seria a derivada dessa função? 6x² mais 6x menos 36. Tá? Então, aqui 6. Aqui fazemos o fator de x² mais x menos 6, né? Como podemos escrever esse termo aqui? Então, dois números seriam 3 e 2, né? Os números que multiplicados nos dão menos 6. 3 e somados nos dão 3 por menos 2 dá menos 6 e 3 menos 2 dá 1. Bom, então f de x, né, se escreve dessa maneira. Então a gente que tem que ver, temos que ver onde que cada um desses pontos, onde que esses fatores são positivos e são negativos. Isso para saber onde que a função é crescente, ou seja, onde que ela é negativa e onde que ela é positiva. Mas como que a gente precisa, como que a gente faz para achar aqueles intervalos? Precisamos achar os pontos críticos de f, né? Aqui, pontos críticos. São onde ela é zero. Então, quem que são esses pontos? São x igual a menos 3, e x igual a 2. Tá? Bom, então a gente tem que ver os três intervalos. De menos infinito até menos 3. De 3 até 2. E de 2 até infinito. Bom? Então, vamos ver esses três casos. Aqui temos essa tabelinha, tá? Vou fazer assim pequena. Bom, então, o primeiro intervalo vai ser de menos infinito até menos 3. Vamos colocar aqui x mais 3, que vai ser nosso fator, e x menos 2. Aqui o 6, ele não joga um papel importante nos sinais, porque ele já é um número positivo, tá? Bom, então, o que acontece com o x que está entre menos infinito e menos 3? O que acontece com esse fator? Ele é negativo, né? Por quê? Porque x é menor que menos 3. Bom, agora o que acontece com esse termo aqui, com esse fator? Temos que x sempre é negativo e somamos o número negativo dá negativo. Então, aqui a derivada é positiva, portanto, f é crescente. Bom, agora o segundo intervalo, que é 3, 2. O que acontece quando x está entre 3 e 2 com esse fator? Esse fator sempre vai ser positivo, né? Porque x é positivo. Agora, o que acontece com esse fator? Então, x está entre 3 e 2, né? Ou seja, x é maior que 2. Portanto, isso aqui é positivo. Então, essa derivada é positiva.
Tá certo? Tá. Agora, o que acontece com outro intervalo? Que vai entre 2 até infinito. Esse aqui vai ser positivo. E esse aqui, né, positivo também. Todas são crescentes? Então, vamos ver o gráfico, então. Gráfico dessa função. Acho que fiz algo errado. T menos infinito até menos 3. Esse aqui é negativo, né? Esse aqui também é negativo. Aqui de 3 a 2. É de menos 3 a 2, né? Agora sim. Pronto. Então, se x está entre 2 e menos 3, né? O que acontece com x mais 3? É positivo, né? Positivo. Esse aqui, x menos 2, esse aqui já, por assim. Esse aqui é negativo, tá? Agora sim. Esse termo é negativo porque ele é menor que 2. Portanto, né, é negativo. Então, aqui é decrescente. Então, agora sim. Agora aqui sempre vai ser positivo. E aqui também positivo, né? Porque se vai ser maior que 2, pronto. Tá? Então, como que seria mais ou menos o gráfico dessa função? Tá, mas isso é com crescente e decrescente, né? Aqui a gente achou esses intervalos. Encontre os valores máximos e mínimos locais de f. Bom, então a gente achou esses pontos, que são os pontos críticos, né? Estes aqui são os pontos críticos. Então, para achar os máximos valores, aqui máximo, né? Máximos e mínimos locais. Bom, então, o que temos que fazer? Achar os valores na segunda derivada em cada um dos pontos críticos. Bom, então vamos fazer a segunda derivada em 3. Quanto que dá? Então, primeiro, a gente tem que calcular a segunda derivada, né? Quanto que dá a segunda derivada dessa função? Bom, então a segunda derivada dá 12x mais 6, né? Ou 12, desculpa, 12x mais 6, bom? Então, isso vai ser 12. Então, isso aqui dá menos 36, né? Dá menos 36 mais 6, né? Dá negativa, né? Então, se é negativa, o que acontece? Menos 3 atinge, né? É ponto de máximo local. Vou escrever. De máximo local, tá? Agora, outro ponto era 2, né? Temos que 12 vezes 2 mais 6. Não importa o valor, só importa, né? Temos que é positivo, então, o ponto 2 é ponto de mínimo local. Bom, então esses são os pontos de mínimo, máximo e mínimo local. Encontrei intervalos de concavidade e os pontos de inflexão. Bom, então a gente já tem, né? Temos a segunda derivada. Vamos fazer a segunda derivada. A gente sabia que a segunda derivada, né, era 12x mais 6, né? Bom,
Então, isso aqui a gente pode reescrever como 6 vezes 2x mais 1. Bom, então aqui a gente observa que um ponto de inflexão é quando a segunda derivada é zero, tá? E quando x é menos 1/2. Bom, então temos que ver o que acontece no intervalo de menos infinito a menos 1/2. Tá? Temos que, nesse intervalo, como que é a segunda derivada? Então, ela é positiva. E no intervalo de menos 1, na verdade, se x é 0, sim. Pronto. Agora, o que acontece para x? É menos 1/2 até infinito. Na verdade, também temos que ver os outros pontos, né? Menos 1/2 e até 2. Aí era negativa. Então, vamos ver o gráfico da função. Tá mais claro. Isso aqui. Tá. A gente achou o máximo local, né? Onde que estava? Em menos 3. E o mínimo local, a gente viu, né? Estava em 2, tá? Então, tira 2, tá? O gráfico mais ou menos seria dessa maneira, tá? Tá me ouvindo? Sim, professor. Um momento. Sim. Outro exemplo. Agora, outro exemplo parecido. Encontrar os intervalos nos que f é crescente ou decrescente, encontrar os valores máximos e mínimos locais de f, encontrar os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão. Bom, então, como tínhamos feito, achamos sua primeira derivada, igualamos ela a zero. Isso. X quadrado mais 6x menos 6, né? Vou fazer isso melhor. Isso. Então, isso aqui a gente pode reescrever como 6 fator de 2x quadrado mais x menos 1. Bom, então, como escrevemos isso? Isso se escreve como, então aqui temos que usar aquela básica para fatorar esse polinômio. Então, isso, na verdade, é menos 1, mais ou menos, raiz de 1 menos 4 por A por C, né? Então, temos menos 1. Isso aqui dá 9, né? Temos esses dois valores, menos 1 quarto mais 3 quartos. E menos 1 quarto menos 3 quartos. Esse aqui dá menos 1. E esse aqui dá 1/2, né? Bom, então, aqui o x factora. Isso você podia escrever como x menos 1/2 e x mais 1. Tá? Então, os pontos críticos
são x igual a 1/2 e menos 1. Bom? Então, a gente tem que ver onde que ele é crescente. Então, a gente tem que ver os intervalos de menos infinito até menos 1 e de menos 1 até 1/2 e de 1/2 até infinito. Tá? Bom, então acho que aqui também tem uma tabelinha para graficar, para saber onde que ela é crescente e decrescente. Isso. Bom, então, o primeiro intervalo vai ser de menos infinito até menos 1. Bom, vamos colocar aqui o fator x menos 1/2 e aqui o fator x mais 1. Tá? Então, o que acontece com esse fator quando x está entre menos infinito e menos 1? Isso aqui é negativo, né? Aqui, como x, né, sempre menor que 1, esse aqui também vai ser... Não, isso aqui vai ser positivo, né? Negativo, desculpa. Esse aqui... Tá. Agora outro intervalo. Menos 1/2, 1/2, infinito. Bom, então, de menos é negativo. Agora de x mais 1, né? O que acontece quando esse está aqui, né? Esse aqui é negativo também. Bom, esse x é menor que menos 1, então x mais 1 é negativo. É menor que 0, né? Então, aqui temos que a derivada é positiva, portanto, f é crescente. Tá? Agora, o que acontece no intervalo de menos 1 até... Oi, pessoal. Olá. Tá me ouvindo? Tudo bem? Acho que Sim. a rede caiu. Aí eu tive que conectar com os dados do celular. Estou sem internet agora. Então, vamos deixar a aula até aqui, tá?